Olá, tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo dessa semana é A Importância da Bíblia. A palavra de Deus é assim, Amós 12, verso 6. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. A Bíblia, a palavra de Deus, é tão importante porque é o meio que Deus fala conosco. Ele envia aos profetas sonhos e visões, e os profetas, no momento seguinte, registram ali com as suas palavras. O livro de Hebreus diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus fala conosco através da sua palavra. O Antigo Testamento, de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos escritos em aramaico. O hebraico e o aramaico são muito parecidos. Aí na tela você tem aí, para ter ideia, um escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Para ter ideia do grego, temos um texto aí de também escrito em grego. A Bíblia, a palavra de Deus, é a arma mais poderosa. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o pão é importante, sim, mas a palavra de Deus também é importante. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Qual é o caminho para termos segurança e prosperidade? Crer no Senhor e nos seus profetas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a Bíblia tem autoridade e a Bíblia contribui, através de suas sagradas letras, para que o sábio alcance a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A Bíblia é uma bênção de Deus para os seus filhos. Seca-se a árvore, cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus nos recomenda, Cristo nos recomenda para que examinemos as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você olhar o contexto onde aparece esse verso, João 5,39, Jesus está dialogando com os judeus e dizendo: vocês estão fazendo o correto, examinando as Escrituras, porque ali você vai encontrar o caminho para a vida eterna. Só que eu estou aqui e as Escrituras também testificam de mim e vocês não me aceitam. Então,
Não basta examinarmos as Escrituras, devemos sujeitar a nossa vida às Escrituras. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia é a verdade. Jesus é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. Se assim o fizermos, estamos merecedores de repreensão e somos mentirosos. Nenhum outro estudo enobrecerá cada pensamento, sentimento e aspiração, como o estudo das Escrituras. Nela podemos descobrir o que Deus espera dos seres formados à sua imagem. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 24. Nenhum outro estudo é tão benéfico à nossa mente e ao nosso corpo do que o estudo das Escrituras. Há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. Cristo representou a verdade como sendo um tesouro escondido em um campo. Não está logo na superfície. Para encontrá-lo, é preciso cavar. E uma nova luz não omite a luz anterior. Ela amplia, amplia. Não remove a luz anterior, mas amplia. É preciso dedicação, esforço para encontrar minas da verdade que estão na palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. O Espírito Santo, através da palavra, vai fazendo muita bênção por onde passa. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o que? Crescimento para salvação. Deus nos aceita como somos? Sim. Deus quer que permaneçamos como somos? Não. Deus espera de nós crescimento. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Me ajuda hoje. E também luz para o meu caminho. Me ajuda no futuro. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. A palavra diz que nós não devemos tomar vinho, devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. A palavra diz que não devemos nos juntar em jugo desigual, devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. A palavra diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque isso é uma questão espiritual. Devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. A palavra diz que os mentirosos não terão lugar na nova terra. É a transgressão do novo mandamento, do nono mandamento. Devemos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra diz que o dia do Senhor é o sétimo dia, o sábado, dia abençoado, santificado e dia de descanso, não de trabalho, não de incansáveis reuniões, dia de descanso. Devemos ser ouvintes da palavra
e não e praticantes, ouvintes e praticantes. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não devemos fazer da palavra de Deus um negócio. Devemos ser sujeitos ao assim diz o Senhor. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a que se deve atender tanto quanto seja compatível com o espírito da época e nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-lo como realmente é. O que é a palavra de Deus? A palavra do Deus vivo, palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Nós não adequamos a palavra à nossa cultura. Nós não adequamos a palavra aos costumes dos nossos dias. São os costumes e os nossos dias que devem se adaptar à palavra. Considerar a palavra de Deus qualquer coisa inferior a isso, como palavra do Deus vivo, é rejeitá-la. E essa rejeição por parte dos que professam crer nela é a principal causa de ceticismo e incredulidade entre os jovens. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus hoje nos diz que o seu Santo Espírito pode capacitar o mais simples ou o mais estudado a compreender a palavra de Deus. Devemos crescer no conhecimento dela. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a sermos ouvintes e praticantes dela e levar esse conhecimento a mais pessoas. Nos dê sabedoria para saber dialogar de maneira sábia sobre a vontade do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.